pessoal, agora nós vamos resolver a questão 6 da prova 2 de circuitos elétricos. A questão pede a tensão VP, a tensão em cima do resistor de 100 ohms. Para fazer isso, nós vamos começar usando o método da transformação de fontes. Vamos começar logo transformando essas três fontes. Essa fonte de corrente de 10 ampere, essa fonte de corrente de 5 ampere e essa aqui de 2 ampere. Vamos transformar as três em fontes de tensão. A primeira é só usar a lei de Ohm, onde corrente vezes resistência é igual a tensão. E o resistor de 20 ficará em série com a fonte de tensão, mas o de 40 vai ficar um resistor de 60. Do outro lado, a mesma coisa. 5 vezes 200 vai dar 1000. Mas esse 1000, no caso 1000 volts, se somará com o 20 volts dessa daqui, dessa outra transformação aqui, que vai ser 2 ampere vezes 10 ohms, que vai ficar 20 volts. E o resistor de 200 vai ficar em série com o resistor de 10. Então, nós vamos ter uma fonte de tensão de 1020 volts em série com o resistor de 210 ohms. Agora vamos fazer uma nova transformação. Agora nós vamos transformar de fonte de tensão para uma fonte de corrente. O resistor que estava em série ficará em paralelo. Vai ser o quê? Vai ser corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Vai ser 1020 dividido por 210. E aí nós teremos uma fonte de corrente de 4,35 ampere, que vai subtrair desta outra fonte de corrente daqui, porque elas estão em sentidos opostos. Aí nós vamos ter uma nova fonte de corrente, mas desta vez vai ser de 2,35 ampere. Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aqui para o lado. Essa fonte de corrente que nós achamos, nós vamos transformar ela em uma fonte de tensão. Como é que nós... Agora, vale ressaltar que a gente nunca mexe no resistor de 100 ohms, porque é o que a gente quer, a tensão em cima dele que a gente quer. Então a gente não vai mexer nele. Transformando, né, a fonte de corrente daqui em fonte de tensão, nós teremos o resistor, que é 210, vai ficar em série com a fonte de tensão. E a nova fonte de tensão será 493,5 volts. Aí, como nós temos aqui duas fontes de tensão, nós vamos fazer uma nova transformação. Transformar as duas fontes de tensão em fonte de corrente. Vai ficar o quê? S200 com o resistor de 60, que está em série, vai ficar em paralelo. E nós vamos ter uma tensão, ou uma fonte de corrente, uma corrente de 3,33 ampere. E do outro lado, a fonte que era de 493,5 volts, e o resistor de 260, o resistor vai ficar em paralelo com a fonte de corrente, que agora vai ser de 1,9 ampere. Como nós não vamos mexer no resistor de 100, nós vamos fazer um paralelo entre o resistor de 260 e 60, que vai dar um resistor de 48,75 ohms. Então, o paralelo de 260 com 60 vai dar 48,75 ohms. Então, nós temos o quê? Duas fontes de corrente, só que elas estão indo no mesmo sentido. Então, o que é que nós fazemos? Nós somamos 3,33 mais 1,9 ampere, vai dar uma fonte de corrente de 5,23 ampere. E agora o que é que nós vamos fazer?
estamos em dois resistores. Nós queremos saber a corrente que passa pelo resistor de 100 ohms. Nós vamos fazer o divisor de corrente. O divisor de corrente para saber a corrente que vai passar no resistor de 100 ohms. Então, o que é que nós vamos fazer? Corrente que vai passar aqui será a corrente total, 5,23, vezes o resistor oposto, que é 48,75, dividido pela soma dos dois resistores, que vai dar 148,75. Realizada essa conta aqui, dará 171 volts. Ou melhor, 1,71 ampere, que é a corrente que desce aqui. Ó. A corrente que passa pelo resistor de 100 ohms será de 1,71 ampere. Agora, nós já temos a resistência, que é de 100 ohms, e a corrente nós acabamos de achar, que é de 1,71 ampere. Então vai ficar fácil para a gente achar a tensão em cima desse resistor. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Nós temos a resistência de 100 ohms vezes a corrente de 1,71 ampere. Isso dará uma tensão de 171 volts. Então é a resposta da questão. A tensão VP é 171 volts, que é a tensão em cima do resistor de 100 ohms. E aí está feita a questão 6 da prova.